Após 9 anos de privação de sono e trabalho duro, a mente de Yuji começou a falhar, e ele começou a cair na loucura até que pulou para abraçar um caminhão, o que encerrou sua vida naquele momento. Sua alma foi transportada para um mundo diferente, mas quando um golem de argila apareceu ao seu lado, ele começou a guiá-lo floresta dentro. Ele o seguiu por horas até chegarem a uma cabana misteriosa cheia de centenas de livros de feitiços, entre os quais estava o Grimório Real da Destruição. Mas quando ele notou centenas de golems de argila se reunindo a seus pés, o sistema real ativou e os domou todos para se tornarem seus companheiros instantaneamente. Eles começaram a pular pela sala procurando por todos os grimórios misteriosos. E em segundos, ele ganhou milhares de habilidades através dos olhos deles e conquistou o título de sábio. Os golems começaram a chamá-lo de Yuji, o que o fez perceber que pela primeira vez na vida ele tinha um nome. Uma semana se passou e ele entrou na academia de magia para aprender sobre o mundo deles, mas quebrou o orbe real quando este avaliou seu nível de mana. Mesmo durante um teste de poder de magia de fogo, o professor se perguntou como ele lançou um feitiço sem cantar. Então Yuji pediu desculpas por esquecer de cantar e foi dizer as palavras bola de fogo antes de queimar a rocha até virar pó. A caminho da Guilda dos Aventureiros, uma criatura apareceu pedindo sua ajuda, dizendo que precisava de todos os cogumelos de dragão das florestas. No entanto, embora ele soubesse que havia apenas uma razão para alguém querer coletar tantos cogumelos, um slime começou a coletar cada cogumelo na floresta, até que finalmente teve todos os ingredientes para fazer remédios para ela. Ela invocou um canteiro de flores e jurou que o serviria pelo resto da vida. No caminho para casa, quando ele usou um golem para explorar a floresta, uma bomba explodiu enquanto Yuji desviava de um imp tentando matá-lo. No entanto, seu golem se invocou para arremessar o imp para baixo, e ele deixou a área sem perceber que uma pedra demoníaca os estava invocando. Após retornar à Guilda dos Aventureiros, a recepcionista se perguntou se ele estava abandonando sua missão, e todos os caçadores estavam enojados por ter um domador fraco entre eles, especialmente este sujeito. Ainda assim, Yuji ordenou ao golem que soltasse todas as flores, mas quando o líder da guilda se perguntou como ele conseguiu flores suficientes para 2 anos, um batedor gritou que uma horda de monstros estava invadindo a floresta. Ao mesmo tempo, o golem que ele havia soltado na noite anterior revelou que milhares de imps estavam indo em direção à guilda enquanto cantavam o nome de Yuji, então todos ordenaram uma evacuação. Mas enquanto os soldados juravam sacrificar suas vidas para proteger suas famílias, Yuji revelou que tinha uma maneira de salvá-los a todos. Ele puxou um enorme osso de dragão da garganta do golem e revelou que poderia usar aqueles restos para recriar uma chama e aniquilar todo o exército de imps. No entanto, todos os soldados pensaram que domar golems inúteis os levaria à morte. Mas o homem careca percebeu que algo estava errado com o golem e disse a todos para darem uma chance a Yuji, dizendo que estariam sob seu comando. Então, enquanto eles começavam a proteger as fronteiras da guilda, Yuji subiu ao topo do edifício. Quando os caçadores lançaram bombas aéreas, arqueiros soltaram saraivadas de lâminas no chão, mas os imps continuavam aparecendo. Então Yuji enfiou o osso de dragão na garganta do golem enquanto mentia sobre seu poder o tempo todo. Naquele momento, ele ativou o sistema real, analisando suas habilidades para salvar a cidade, enquanto ele apagava todos os imps. Mas a criatura da floresta viu um homem misterioso carregando uma pedra mágica na mata. Então, quando Yuji disse ao seu golem que estava tudo bem, os tolos perceberam que estavam prestes a ser sacrificados e pularam por um portal dimensional, onde o escriturário da guilda percebeu que algo estava errado com Yuji. Naquele momento, o golem se materializou sobre o homem. Então Yuji transferiu sua mana para prender o mago enquanto ativava barreiras para cancelar a magia da pedra, mas um feitiço forçou o homem a morder a língua. Ao mesmo tempo, a resistência das manchas gordurosas diminuiu. Então Yuji ordenou ao seu golem que ajudasse enquanto ele transferia sua magia para lançar bolas de fogo que queimaram os imps. Mas a cidade já estava sob invasão. A única maneira de salvá-los era ativar as chamas da destruição ardente, Yuji percebeu. Mas depois de ver que isso destruiria a cidade também, ele decidiu lançar um escudo mágico para proteger os soldados de sua explosão. Enquanto Lily achava que ele era incrível, ele disse a ela para parar de se esconder e evacuar os caçadores da linha de frente. Assim que ele ordenou ao golem que criasse um perímetro ao redor da cidade, a criatura da floresta entrou por seu portal dimensional. Os golems cercaram a vila, mas um imp quebrou as barreiras. Quando eu gritei e tentei esfaqueá-lo, Harry saltou para empurrar o monstro para trás, mas ele permaneceu ileso a todos os ataques deles. Quando estavam prestes a morrer, o lendário Fenrir mordeu o rei Imp e puxou os caçadores para dentro da vila. Naquele momento, Yuji ativou sua barreira ao redor de toda a cidade, e eles se perguntaram quem poderia lançar um feitiço de nível real daquela escala. Aventureiros logo questionaram como Yuji lançou um feitiço tão poderoso, já que teria destruído o corpo de qualquer outra pessoa. Mas Lily olhou para ele, desejando que seu corpo se desintegrasse. Ainda assim, alguns imps sobreviveram à explosão e Yuji começou a cair de joelhos enquanto sua saúde se esvaía ao transferir seus pontos de mana. Mas ele ordenou ao golem que se preparasse para outra rodada. Enquanto a barreira se mantinha, ele ativou as chamas da destruição ardente novamente, queimando todo o campo para eliminar os imps restantes. Mas depois de lançar o feitiço, seu corpo desabou no chão. Quando ele recuperou a consciência, viu todos os golems esperando por ele, junto com Lily, enquanto os aventureiros encontraram as lanternas de pedra mágica, percebendo que a profecia havia começado.
Enquanto Yuji bebia a bebida que Lily preparou, ela revelou que estava guardando seu segredo de todos os aventureiros, mas se perguntou por que ele estava escondendo seus poderes. No entanto, ele decidiu não dizer nada, então ela começou a sair, desejando-lhe um bom sono. Sua vida antiga tinha sido nada além de miséria e exploração, então ele estava feliz que pela primeira vez poderia usar sua vida para salvar outros em vez de desperdiçá-la. Então ele começou a andar na floresta à noite, mas manteve um golem para investigar a lanterna. Porque quando o líder da guilda revelou que a queda da cidade central viria em breve, Yuji percebeu que esse era o próximo destino deles. Eles chegaram à capital do mundo depois de uma semana, mas um dragão notou sua aura, e 3 homens se reuniram para eliminar Yuji durante a lua azul dentro da cidade. Todos os golems desejavam poder comer, o que o fez perceber que não tinham comido nada por uma semana inteira, mas ele notou que todos estavam olhando para eles. No entanto, ele viu as colheitas do massacre, então Yuji decidiu comprar a loja inteira para alimentar seus golems. Depois de algumas horas, eles entraram na guilda, e Rox falou fora de hora, dizendo que o domador de golems era muito fraco para se juntar à guilda deles. Mas quando ela viu que ele tinha habilidades de rastreamento, ela o aceitou imediatamente, porque era uma das habilidades mais raras. Naquele momento, um homem que parecia o Drácula perguntou se ele queria se juntar à equipe deles, e Tina continuou se apresentando com Lisa, notando que ele estava escondendo algo mais longo que suas lanças. Yuji revelou que essa seria sua primeira vez em uma equipe, mas Lisa não se importou, pois acreditava que suas habilidades de rastreamento de monstros salvariam suas vidas. Afinal, ela achava que ele era melhor que Vladimir porque todas as equipes dele haviam desaparecido misteriosamente. Mas Yuji lembrou como seus colegas de equipe da vida antiga costumavam discutir e como ele os odiava por isso. Enquanto caminhavam juntos pela floresta, eles discutiram seu plano para encontrar o covil do dragão da terra, mas ele percebeu que algo estava errado com a equipe deles. De repente, Vladimir começou a correr até que 4 lobos os cercaram. As garotas se perguntaram por que ele as levou em direção aos lobos, em vez de evitá-los. No entanto, Yuji notou um quinto acima deles. E enquanto ele tentava usar magia, Vladimir cortou a fera para dizer a elas que ele cuidaria disso enquanto ele fatiou entre os lobos, evitando seus ataques. No entanto, Yuji se perguntou por que Vladimir deixou os lobos vivos de propósito e por que eles estavam brincando. Ele decidiu seguir a história para descobrir, e quando a noite caiu, Yuji percebeu que Vladimir os havia desviado da rota. Mas Vladimir alegou que sair da estrada era a melhor maneira de evitar bandidos. No entanto, ele disse a elas para dormirem primeiro porque ele estaria de vigia naquela noite. Às 3 da manhã, o golem alertou Yuji que Vladimir havia fugido durante seu turno, revelando que tanto Tina quanto Lisa também haviam desaparecido. Enquanto Vladimir continuava correndo, sentindo que algo o observava, Yuji imaginou que Tina e Lisa estavam do outro lado das árvores, e Tina revelou que ficou desconfiada quando Vladimir se ofereceu para fazer a vigia noturna. Mas quando Lisa pensou que deveriam pedir ajuda a Yuji, Tina disse que ele era fraco. Então Vladimir começou a caminhar em direção a elas com sua arma, e ele disparou sua arma contra um dos golems de Yuji. Embora ele pensasse que havia matado o espião, ele viu que a arma estava vazia. CD Amal conseguiu esconder sua presença e estava aterrorizado que aqueles fossem seus últimos dias, mas Yuji revelou que lhe concedera imortalidade para mantê-lo vivo. Enquanto Vladimir começava a fugir, as garotas o seguiram, mas notaram as armadilhas que Vladimir havia montado até ele chegar à cabana onde os 3 homens haviam se encontrado na noite anterior. Quando o velho Miles se perguntou o que Vladimir havia reunido, ele revelou que havia reunido 2 garotas para seu alvo, e planejava dizer que elas morreram contra hordas de impis, assim como ele fez com todos os seus outros grupos. No entanto, ele já sabia que as garotas o estavam seguindo, mas Miles viu isso como a oportunidade perfeita e começou a estrangular um de seus homens, dizendo à vítima falha que a noite do sacrifício havia chegado. As garotas perceberam que precisavam escapar, mas quando elas acionaram uma armadilha, foram vistas por Vladimir e perceberam que suas vidas estavam prestes a acabar. Naquele momento, outra armadilha explodiu, e o velho percebeu que um monstro enorme havia causado seus alarmes, então eles decidiram ignorá-lo. No entanto, o monstro era apenas um grupo de golems de Yuji. E Yuji havia encontrado um feitiço de nível médio para esconder seus poderes. Quando as garotas viram os golems de Yuji, ele transferiu seu feitiço de gelo para eles, cercando-os com uma cúpula de gelo que cobriu completamente o acampamento delas, fazendo-o perceber que era muito mais forte do que o esperado. Depois de levar os corpos embora, Lisa se perguntou se ele era quem havia lançado o feitiço, mas Yuji disse a elas que o dragão de gelo deve tê-las salvado porque ele era muito fraco para lançar qualquer feitiço. Naquele momento, uma névoa roxa começou a cobrir o céu, mas quando estavam prestes a retornar, Yuji revelou que primeiro exploraria a área antes de enviar seus golems para o céu para inspecionar toda a floresta. Quando os golems de argila encontraram um bom local, Tina e Lisa se perguntaram o que haviam testemunhado, especialmente quando viram os golems acenderem a fogueira e montarem suas barracas. Pouco tempo depois, as 2 garotas estavam dormindo, e Yuji lembrou-se da profecia do velho sobre o desastre sacrificial que viria da lua azul no dia seguinte. Enquanto continuavam procurando pelo dragão da terra, Yuji decidiu esconder seus verdadeiros poderes para parecer comum e realizar um uso limitado de sua magia. Então ele atirou pedras em um lobo para testar seu feitiço. Mas quando o golem começou a destruir todos os monstros à frente deles, o céu ficou roxo, e um feixe de luz desceu ao chão, destruindo a floresta em uma explosão massiva, enquanto um dragão azul apareceu no céu. Quando Yuji notou a fera, ele avisou as garotas que ela estava bem atrás delas, e elas começaram a correr em direção às montanhas. No entanto, Finner e os golems de argila já haviam avançado à frente delas e derrotado todos os monstros na área.
Então, quando chegaram, encontraram tudo morto, e as garotas se perguntaram como Yuji poderia controlar tantos golems poderosos. Naquele momento, o chão começou a se abrir, e o dragão da terra apareceu diante de seus olhos. Então Yuji percebeu que ele havia se escondido debaixo da terra o tempo todo, e com as garotas assustadas, elas decidiram se esconder atrás de uma rocha, mas Yuji disse a elas que mataria a fera. Assim que ele começou a se mover em direção a ela, ele lançou um feitiço e seus golems atiraram pedras no dragão. No entanto, ele não estava ferido, então outro golem começou a lançar chamas nele. Mas as garotas notaram que o dragão não mostrava nenhum dano. Yuji decidiu aumentar sua magia. Mas quando o dragão lançou pedras nas garotas, os golems menores soltaram pedras para desviá-las. À medida que o dragão ficava mais irritado, ele começou a rolar em direção a Yuji. Mas ele evitou ser esmagado e começou a usar seus golems para lançar pedras ao mesmo tempo. Mas o dragão ainda estava ileso e avançou contra ele até que Yuji ativou um feitiço de iluminação e um enorme redemoinho de pedras e rompeu. Ele então viu o dragão diante dele, e ele liberou suas chamas infernais, queimando o dragão no fogo até que apenas sua cabeça restou. Naquela noite, quando chegaram à guilda, Robbie ficou chocada ao saber que haviam matado o dragão da terra. O golem de argila cuspiu a cabeça como um troféu para eles, e eles foram pagos com 10 moedas de ouro, mas o cavaleiro-chefe disse a Yuji que precisavam conversar na reunião. Ken começou a dizer que o dragão azul havia aparecido como profetizado, mas Yuji odiava aquelas reuniões de sua vida anterior. Ken pediu a Yuji para descrever o dragão da terra que ele lutou. Com Yuji revelando uma habilidade de desenho, ele esboçou o dragão no papel. Ao longo da história humana, apenas uma pessoa havia tido essa habilidade. Então o sacerdote revelou o livro das lendas. De acordo com ele, o dragão apareceu uma vez sob um céu escuro 3 dias antes de apagar um continente inteiro. Quando Ken se perguntou como ele havia sido derrotado, o sacerdote revelou que ele havia sido morto por um enviado real que possuía o poder dos reis 30 anos atrás, durante um eclipse solar, quando um ritual para invocar um espírito foi realizado na catedral da capital para chamar um herói 30 anos do futuro para salvar o mundo deles do desastre. No entanto, o sacerdote acreditava que o ritual havia falhado porque o dragão apareceu exatamente 30 anos depois de ter sido realizado. Naquele momento, o céu ficou roxo, e o golem de argila disse a Yuji que o dragão estava crescendo em tamanho. Quando Yuji disse isso aos homens, eles perceberam que o mundo deles poderia ser destruído em 3 dias. Quem pensou que a única opção era atacar o dragão no dia seguinte. Mais tarde na cafeteria, Yuji notou o sacerdote olhando para ele como se fosse uma criança. Então, naquela noite, o sacerdote se apresentou como Sasa Kotomini e revelou uma adaga antiga que ele havia trazido da capital. Quando ele a deu a Yuji, o sistema revelou que era uma adaga inquebrável de Kaizi e disse que ela se concentrava em efeitos mágicos. O sacerdote disse que estava dando a Yuji como um presente e o intitulou o Enviado Real. Naquela noite, enquanto Yuji se perguntava como eles lutariam contra o dragão, o golem de argila disse a ele que havia começado a crescer até que seu tamanho se tornou enorme, percebendo que seria muito mais forte amanhã. Ele lembrou das instruções que lhe foram dadas. Sua magia era incomum, mas quando Yuji perguntou se isso significava que sua magia era fraca, o professor disse que era extremamente forte, então ele percebeu que nasceu para salvar este mundo. Naquela noite, ele partiu para a floresta com seus seguidores e logo confrontou o dragão. Enquanto estava pronto para destruí-lo, ele ativou as chamas da perdição e liberou um golem com uma explosão que irrompeu em um estouro. No entanto, a fera estava ilesa, e quando ficou enfurecida, ela liberou uma explosão por toda a floresta e até destruiu um penhasco. Quando acabou, Yuji estava ileso porque estava protegido por seu escudo. No entanto, ele logo percebeu que o dragão estava absorvendo energia da floresta e começou a crescer. Então Yuji revelou sua adaga, percebendo que sua única chance era matá-lo, e ele pensou que poderia focar suas chamas da perdição na lâmina. Naquele momento, ele começou a avançar com seus seguidores, e quando o dragão liberou uma explosão, ele ativou um escudo e aterrissou sem ser queimado. Enquanto ele começava a avançar novamente, a fera se preparou para liberar outra explosão, mas ele enviou golems em direção ao dragão e formou uma barreira para bloquear o ataque. Percebendo sua chance, ele sacou sua adaga e quando ativou um feitiço de salto, ele começou a pular cada vez mais alto em direção ao dragão. No entanto, quando a fera tentou esmagá-lo, Yuji disparou uma bola de fogo e o esfaqueou no olho, liberando suas chamas da perdição em seu corpo, o que o fez cair no chão. Justo quando ele pensou que estava morto, ele o afastou com sua cauda. Felizmente para Yuji, ele conseguiu ativar seu escudo, mas percebeu que estava ficando com poucos pontos de magia. Naquele momento, o dragão se elevou e se preparou para liberar uma explosão massiva. Mas Yuji criou uma série de escudos para se proteger, enquanto o dragão liberava a explosão de energia. Yuji se perguntou como ele poderia puxá-lo para o chão e logo percebeu que o escudo que o protegia estava enfraquecendo. Naquele momento, ele notou a habilidade de ataque real, levantou a mão e liberou uma explosão terrível em direção ao dragão, que o fez cair no chão. Esperando explorar a oportunidade, ele montou no lobo e eles começaram a carregar seu poder em direção à fera, enquanto Yuji esfaqueou seu pescoço, cortando-o com fogo ardente e conseguindo decepar sua cabeça, fazendo-a explodir em células vermelhas antes de desaparecer.
Depois de eliminar o dragão, Yuji decidiu ir para a cidade. No dia seguinte, Ken apareceu e disse que o céu roxo havia clareado e se perguntou quem havia conseguido derrotar o dragão. Ele pensou que talvez Yuji o tivesse feito e o agradeceu por sua ajuda. Na cafeteria, Tina começou a dizer a Yuji que eles seriam reconhecidos como heróis nacionais por concordarem em lutar contra o dragão, mesmo que não tivessem feito nada. Ouvindo suas palavras, Yuji pensou que eles eram uma dupla inútil e se perguntou como eles conseguiram ficar nas florestas, enquanto Lisa se perguntou o que ele planejava fazer agora. Yuji revelou que não tinha ideia para onde ir em seguida. Lisa sugeriu ir para Ricardo, uma cidade no lado oeste da floresta, dizendo que oferecia a melhor comida do mundo, ao contrário da cidade inútil deles. Naquela noite, enquanto Yuji começava a partir, eles se despediram, desejando que ele ficasse vivo por conta própria, mas deixaram um golem de argila para trás para vigiá-los. Enquanto eles começavam a viajar pela floresta, a criatura da floresta apareceu no sistema e invocou Yuji assim que ele chegou, revelando que cogumelos especiais haviam começado a crescer onde o dragão foi morto, e dizendo que ela precisava da ajuda dele para fazer uma poção especial. Enquanto ele tentava perguntar por que ela veio de uma árvore, ela explicou que poderia fazer uma poção de sábio com os cogumelos vermelhos e estimulantes menores com os cogumelos azuis. Quando Yuji perguntou o que o cogumelo azul fazia, a criatura disse a ele que revivia o poder mágico, mas ela achou a poção de uma cor estranha e relatou que algo estava errado com os cogumelos. Ela disse que talvez eles tivessem absorvido muito poder mágico, mas esperava que pudesse consertar os cogumelos restantes com um pouco de água limpa. Yuji decidiu ajudá-la, então ele fez uma tarefa usando sua técnica de barreira, e disse a ela para ferver um pouco de água até que ficasse clara. Naquele momento, a criatura lembrou da primeira vez que se encontraram. Ela o encontrou inconsciente em uma árvore, e ele a reviveu com magia. Quando ele disse a ela que havia transferido parte de sua magia para ela, ele perguntou o que havia acontecido. Ela disse a ele que seu poder havia sido drenado por uma pedra mágica e que ela não podia sair da floresta. Imediatamente, Yuji ativou um feitiço de dissipação e transformou a pedra em uma rocha. Naquele momento, monstros tentaram rastejar para fora dela, mas ele ativou uma barreira anti-magia e liberou fogo ardente para aniquilá-los até que desaparecessem. A criatura, Dread, invocou várias flores das raízes das árvores, dizendo que lhe devia a vida. Enquanto Yuji se perguntava por que a poção parecia pedras mágicas, Dread revelou que elas haviam se fundido com o solo do dragão, um poder mágico especial encontrado apenas no local da morte de um dragão. Esse poder especial faz cogumelos crescerem, e Dread disse que a terra de dragão pode ser usada para o bem e para o mal. Ela disse que podia curar todo tipo de ferida e até invocar qualquer tipo de monstro. Assim que o golem de argila terminou de purificar a água, Dread a misturou com a poção e ela ficou azul imediatamente. Ela agradeceu a Yuji pela ajuda, depois de perceber que a poção seria útil, e após alguns minutos, ela lhe deu algumas poções de sálvia e estimulantes menores como ele pediu, dizendo que voltaria para a floresta, e então ela desapareceu diante de seus olhos. Enquanto continuavam a jornada, Yuji notou que a neblina cobria o caminho. Então o lobo revelou que havia humanos por perto, e eles começaram a seguir o cheiro em direção a uma nova estrada. Pouco depois, chegaram a uma vila antiga e se perguntaram se era Ricardo. Enquanto Yuji tentava olhar ao redor, notou aldeões o encarando e pensou que seus sorrisos estranhos eram tão nojentos quanto suas cabanas. Então o chefe da vila apareceu diante dele e perguntou como ele havia chegado ali. Mas Yuji disse que foi por acaso. O chefe decidiu convidá-lo para uma refeição, dizendo que esperava satisfazê-lo por sua jornada. No entanto, quando Yuji viu a comida nojenta, disse que não estava com fome, percebendo que a comida poderia ser do lixo. Quando o chefe perguntou se ele tinha um motivo para entrar na vila, Yuji revelou que estava indo para Ricardo antes de ter pegado o caminho errado. Então os aldeões suspeitos o espiaram das janelas, e quando o chefe tentou dizer que estavam surpresos por ter um visitante, Yuji começou a sair depois de ficar desconfiado das pessoas. Enquanto continuavam pela floresta, Yuji pensou que logo chegariam a Ricardo. No entanto, quando saíram da floresta, se viram em uma tempestade de neve e se perguntaram se estavam em um mundo diferente. Então, enquanto continuavam pelo frio, Yuji decidiu ativar uma barreira de isolamento para obter um pouco de calor. Após várias horas, finalmente chegaram a Ricardo, e os guardas disseram que a tempestade de neve havia começado misteriosamente dias atrás. Quando perguntaram por que ele tinha vindo, ele revelou que estava ali por comida. Dentro da cidade, ele tentou encontrar um restaurante, mas percebeu que as ruas estavam desertas e até a água estava congelada. Quando finalmente chegou a um dos restaurantes, a mulher disse que estavam fechados hoje e estavam mais preocupados em se manter aquecidos do que em preparar comida. Enquanto Yuji pensava que a comida devia ser deliciosa, ele se perguntou se a única coisa que precisavam era lenha, mas Lily disse que encontrá-la era mais raro do que o pai dela que a abandonou. No entanto, Yuji ignorou a frustração dela porque queria comer, então ele foi para a floresta esperando conseguir lenha. Ele invocou um machado e, conhecendo técnicas de combate, derrubou 10 árvores com um único golpe. Em poucos minutos, ele as cortou em toras, e quando usou a habilidade de absorção de umidade na argila, a argila aqueceu todas as toras até que estivessem secas. Ele voltou ao restaurante como qualquer homem desesperado, e Lily perguntou por que a lenha dele era tão pequena. Ainda assim, Yuji disse que o rosto feio dela era a razão pela qual o pai a deixou. Então ela perguntou se podia cozinhar com aquilo, e correu para encontrar o cozinheiro. Quando ela chegou, ele disse que a lenha estava muito seca e queimaria o lugar se tentassem cozinhar com ela.
Antes que percebessem, Yuji lançou um feitiço de umedecimento de argila e o apresentou ao cozinheiro, e então ele percebeu que era exatamente o que precisavam. Quando acenderam um fogão, ele prometeu preparar uma refeição especial para Yuji. E essas palavras foram a melhor notícia que Yuji já tinha ouvido. Ele ordenou que a argila jogasse as toras restantes, então elas as despejaram em uma grande pilha. E quando Yuji umedeceu a argila aqueceu as toras. Naquele momento seu estômago roncou, então o chefe decidiu fazer uma refeição para ele por seu trabalho duro. Depois de um tempo, ele foi servido com carne grelhada e o sabor enviou Yuji direto para um mundo celestial. Quando terminou, agradeceu pela comida, mas o cozinheiro disse que aquilo nem chegava perto do melhor prato deles. Animado com a ideia, Yuji se perguntou como aquilo poderia ser e prometeu voltar no dia seguinte para provar. No entanto, Lily começou a dizer que não podiam usar toda a lenha porque a cidade inteira não tinha madeira para aquecer suas casas. Naquele momento, Yuji pensou que era sua chance de impressioná-la e anunciou que voltaria, ao contrário do pai dela, prometendo trazer mais lenha. Depois de um tempo, ele chegou à guilda dos aventureiros e descobriu que a única coisa em suas listas era lenha. Quando ele se ofereceu para pegar o trabalho fácil, o gerente disse para ele encontrar o líder da equipe de madeira para instruções. Quando o treinador de madeira Vodka olhou para sua identidade, ele o recebeu dizendo que mal conseguiam atender às necessidades da cidade, entregando 5 toneladas de lenha por dia, e disse que a vila dele sozinha estava enfrentando a tempestade de neve e que a vila anterior pela qual ele havia passado estava sempre abandonada. Yuji achou aquilo certamente estranho e decidiu começar a trabalhar, enquanto Vodka disse que ele parecia magro e bem inútil, na verdade. Yuji derrubou várias árvores com um único golpe e em instantes começou a cortá-las em turas e empilhá-las. Naquele momento, sua argila começou a aquecê-las, e Vodka pensou que Yuji devia ser definitivamente um alienígena. No final do dia, Yuji tinha várias pilhas de lenha suficientes para abastecer a cidade inteira por alguns dias. No entanto, ele achou que não era o suficiente e fez um tour de corte, onde cortou quase todas as árvores da floresta e as transformou em mais lenha. Graças ao seu ótimo trabalho, ele ganhou muito dinheiro da guilda e até passou a noite em um quarto confortável. No dia seguinte, no restaurante, quando um novo prato foi servido, o sabor o enviou ao Nirvana, e ele sentiu como se estivesse flutuando nas nuvens. No entanto, o chefe revelou que nem era o melhor prato deles, e Lily disse que a erva reixa usada para fazer o melhor prato deles estava sendo devorada por monstros, e eles não podiam fazer o novo prato a menos que todos os monstros desaparecessem. Sem dizer uma palavra, Yuji saiu pronto para exterminar cada monstro para provar aquele prato. Depois de um tempo, ele ordenou que seus seguidores verificassem a floresta em busca de monstros, e quando seus slimes encontraram um monstro javali, Yuji ativou um feitiço de queima de monstros imediatamente. Mais tarde, ele notou uma pedra misteriosa, e quando decidiu dar uma olhada, Dredd disse que podia sentir vestígios de magia dentro dela. Quando Yuji a tocou, descobriram que estava absorvendo sua magia, e ele disse que provavelmente era Dragon Grease, a magia poderosa que cria pedras mágicas amaldiçoadas. Dredd revelou que a pedra estava absorvendo toda a magia da área, e Yuji pensou que o desaparecimento da magia devia ter causado a tempestade de neve. Percebendo que era a única maneira de parar a neve, Yuji lançou uma barreira anti-magia na pedra e expulsou a maldição, o que a transformou em uma rocha comum instantaneamente. Em poucas horas, eles dissiparam mais de 100 pedras mágicas ao redor da floresta e mapearam a área. Assim que chegaram ao centro da floresta, ele notou que algumas árvores enormes haviam sido deixadas intocadas de propósito e disse que provavelmente protegiam uma entrada secreta. Então ele ordenou que Dredd recuasse e ela perguntou o que ele pretendia fazer. Ele disse a ela que queimaria todas as árvores à sua frente, e ela concordou, dizendo que certamente era a coisa certa a fazer. Ele liberou fogo flamejante na floresta, queimando cada árvore em uma grande labareda. No centro do fosso, eles descobriram uma entrada secreta, e Yuji disse que definitivamente iria para o subsolo para explorar quem eram seus inimigos. Quando Yuji destruiu a entrada, ele encontrou um túnel secreto e desceu por ele. Ele rapidamente notou uma máquina enorme e percebeu que estava dentro de uma grande fábrica, e quando viu mais máquinas, se perguntou se as pedras mágicas eram feitas ali. Naquele momento, 2 homens entraram se perguntando por que as máquinas haviam parado de funcionar. Eles pensaram que poderiam ter sido danificados na explosão da floresta, e correram para informar seu líder. Quando Yuji chegou a um corredor, percebeu que poderia ser facilmente detectado, então ele lançou um feitiço de invisibilidade em sua argila, para torná-los invisíveis, e continuou sozinho. Quando ele voltou para a floresta, Argila revelou que havia encontrado os homens e pressionou para cruzar o caminho até chegarem a um beco sem saída. Então eles notaram 2 alavancas, e Yuji pensou que precisavam ser puxadas ao mesmo tempo. Enquanto a Argila pressionava ambas as alavancas, a porta se abriu naquele momento. Depois de um tempo, eles encontraram uma escada e perceberam que haviam chegado ao fim da fábrica, então começaram a subir. Ao mesmo tempo, Yuji chegou a uma encosta e percebeu que a vila antiga e assustadora estava diante dele. Na vila, sua argila começou a ouvir os homens misteriosos, e Yuji percebeu que as pessoas inúteis estavam fingindo ser aldeões enquanto faziam pedras mágicas no subsolo. Quando o líder Xavier descobriu que seu poço amaldiçoado já havia sido destruído por uma explosão, ele disse a seus homens que seu poço amaldiçoado foi destruído, e pensou que um meteoro o havia atingido. Com a fábrica completamente destruída, ele disse que tinham que recuperar todas as pedras mágicas e deixar a vila imediatamente. No entanto, quando um homem pensou que seriam notados se movendo na floresta, Xavier disse para executarem quaisquer testemunhas que encontrassem, já que seus planos já estavam arruinados,
e a vila não era mais útil como cobertura. Enquanto os homens saíam, Yuji ordenou que sua argila sitiasse a vila, pensando que alguns aldeões inocentes poderiam já estar capturados. No entanto, eles encontraram a vila abandonada e o grande grupo de impostores era tudo o que restava. Então, quando os slimes foram para a biblioteca, Yuji disse para eles consumirem todos os livros, e eles começaram a devorá-los como ratos famintos. Ao mesmo tempo, na floresta, Yuji notou 2 forasteiros inúteis do grupo do mal. Então ele lançou uma rede mágica e conseguiu contê-los. No entanto, quando perceberam que haviam sido descobertos, gritaram como recrutas de culto com lavagem cerebral e começaram a atacar uns aos outros. Naquele momento, encontraram uma entrada selada, e Yuji percebeu que devia ser uma sala importante. Então ele direcionou a argila para ficar diante das velas e apagá-las usando um cortador de vento. Naquele momento, a porta se abriu revelando uma sala cheia de tesouros, e Yuji percebeu que os homens inúteis provavelmente estavam vendendo todas as pedras mágicas por ouro. Então um membro chegou e descobriu que a sala do tesouro havia sido esvaziada. Quando o resto do grupo percebeu isso, eles imediatamente descobriram que seus outros membros haviam desaparecido da floresta. Naquele momento, Xavier revelou que seu poço amaldiçoado não havia sido destruído por um meteoro afinal, mas por um novo inimigo. Com medo de serem capturados, um homem se perguntou por que ainda não haviam sido atacados, e Xavier respondeu que o inimigo talvez descobriu que suas mortes acenderiam uma chama que destruiria o mundo inteiro. No entanto, Yuji estava apenas entendendo isso e percebeu que eliminá-los todos não era a opção certa afinal. E enquanto Xavier decidia propor um plano, ele sacou sua adaga dizendo que destruir o mundo era a melhor coisa a fazer. E seus discípulos inúteis pensaram que ele provavelmente estava certo e decidiram sacar suas adagas. Ao mesmo tempo, eles gritaram um feitiço de purificação e se esfaquearam. Naquele momento, o fogo purificador saiu do controle e o chão começou a tremer. Enquanto Yuji percebia que iria entrar em erupção em breve, sua argila os cobriu dentro de uma esfera de barreira e os lançou para fora da vila como um bom pai, determinado a proteger seus filhos. Imediatamente, ele ativou uma série de barreiras anti-magia para conter a explosão. Então uma chama verde rompeu do chão, apagando a vila inteira e começando a quebrar a barreira. Enquanto Yuji percebia que a barreira não aguentaria, ele começou a procurar por uma barreira mais forte para conter a chama, mas suas paredes começaram a desabar. Naquele momento, ele encontrou a cobertura perfeita e criou uma mistura de barreiras em uma matriz de isolamento total. Quando ele ativou a magia, um escudo escuro cobriu a chama, mas os ventos ferozes quase a levaram embora, e seus pontos de magia começaram a cair como uma contagem regressiva. No entanto, a explosão ficou mais forte e quase destruiu até mesmo aquela barreira, mas ele conseguiu segurá-la até que explodisse em direção ao céu e formasse uma nuvem gigantesca. Com o mundo seguro novamente, Yuji notou que seus pontos de magia estavam na faixa negativa, e percebeu que estava perto de ser banido para outra dimensão. Naquela noite, quando ele chegou à cidade, encontrou pessoas esperando por ele, e quando perguntou por que ficaram acordados até tão tarde, Vodka disse que tinham visto a enorme explosão na floresta, e Lily disse que estavam com medo de que ele tivesse sido esmagado por um meteoro. Yuji disse a eles que estava feliz em ver a cidade segura, e Vodka o lembrou que o meteoro poderia ter parado a tempestade de neve. Naquele momento, Yuji notou as águas congeladas começando a derreter, e no dia seguinte, ele percebeu que o tempo havia esquentado como verão, e quando Vodka o convidou para o café da manhã, ele disse que pretendiam celebrar o fim do inverno. Então, lá dentro, Yuji descobriu que estavam celebrando-o como um convidado de honra, e Vodka disse que os moradores da cidade estavam felizes por ele ter trazido lenha durante a tempestade de neve. Então Lily apareceu diante dele e o agradeceu. Como o monstro estava morto, eles puderam colher as melhores ervas Reiesha, e pouco depois ela lhe serviu uma refeição especial para ajudá-lo. Quando Yuji deu uma mordida, o sabor maravilhoso lhe deu o clímax mais forte de toda a sua vida, e eles perceberam que nem mesmo Lily havia conseguido fazê-lo atingir um nível mais alto. Quando ele acordou naquela noite, decidiu ler os pergaminhos da vila abandonada, mas as palavras desapareceram diante de seus olhos. No entanto, um pergaminho se destacou, e ele percebeu que era uma lista de pessoas que o grupo de resgate da Lua Azul estava tentando eliminar. Enquanto isso, em uma cidade próxima, 2 assassinos mataram um grupo de pessoas e descobriram que um homem chamado Yuki tinha o nome de Yuji em seguida na lista. Depois de alguns dias, eles começaram a espioná-lo da montanha, se perguntando se ele era um alvo que valia a pena. No entanto, Yuki soube que já estava sendo observado depois de notar seu nome no pergaminho. Para proteger Ricardo, ele decidiu partir imediatamente, e a garota que parecia Lily sugeriu que Yuki fosse para Pina quando ele perguntou por que ela disse que encontraria a melhor armadura de monstro na cidade e pensou que seria perfeita para ele. Enquanto Yuji continuava em direção à nova cidade, ele descobriu que estava sendo seguido pelos assassinos. Durante uma pequena pausa, esperando parecer um treinador normal, Yuki e uma garota chamada Sona continuaram a espioná-lo, se perguntando se suas habilidades eram sobrenaturais. Quando Yuki tentou sugerir matá-lo enquanto ele dormia, Sona disse que ele ainda era apenas um alvo em potencial, e eles só o matariam se tivessem certeza de que ele era uma ameaça. Mas ela pensou que isso era pior do que cuidar de uma criança em idade pré-escolar. Yuji ouviu cada palavra que disseram e pensou que acabar com suas vidas atrairia mais atenção para ele. Então ele decidiu que tinha que convencê-los de que era apenas um perdedor comum. Quando ele chegou em Pena, os dois continuaram a espioná-lo.
Sona pensou que ele devia ser um treinador forte porque decidiu comprar uma armadura do melhor ferreiro da cidade. Mas Yuji fingiu que não tinha dinheiro e foi expulso da loja. Naquele momento, ele esbarrou em alguém na rua e começou a implorar por sua vida como um perdedor inútil, antes de ser rejeitado por um vendedor de frutas. Os assassinos pensaram que ele poderia ser pobre, e Yuki sugeriu abandoná-lo quando notaram que ele estava bebendo muito suco de uva. Mas Sona ainda não estava convencida. Então Yuji pensou em convencê-los de que ele realmente era um perdedor para que se livrassem dele. Pouco depois, ele chegou à guilda e se ofereceu para matar um touro furioso. Quando os assassinos souberam disso, Yuki pensou que ele devia ser um perdedor fraco, com certeza. Mas Sona disse que queria vê-lo em uma luta. Rapidamente, Yuji chegou à montanha e disse a seus seguidores que não usaria nenhuma magia ofensiva durante a missão. O lobo perguntou como ele se protegeria, mas Yuji decidiu desistir do trabalho e disse para ele ir sozinho. Naquele momento, um touro começou a atacar, mas o lobo conseguiu afastá-lo e o matou instantaneamente. Enquanto o lobo descobria sua força, seu pelo se eriçou, pronto para a batalha, e Yuji se lembrou da primeira vez que o viu quando tentou sair da floresta, mas o lobo apareceu diante de seus olhos, faminto para provar sua carne. No entanto, quando o lobo tentou devorá-lo, Yuji jogou uma rede mágica para contê-lo. Mas quando ele notou que o lobo estava triste, ativou a comunicação com monstros e descobriu que o lobo estava implorando por sua vida. Ele decidiu deixá-lo ir, e se perguntou se o lobo ficaria feliz em tê-lo como treinador. E o lobo concordou imediatamente. Então o lobo prometeu derrotar os touros e terminar o trabalho em um instante. Vendo isso, Yuki e Sona pensaram que Yuji devia ser muito forte porque conseguiu domar o lobo, e Sona se perguntou se ele deveria mesmo ser eliminado. Com Yuji desesperado para convencê-los, ele decidiu curar os touros na esperança de que percebessem que o ataque do lobo era fraco e fútil. No entanto, quando os touros atacaram novamente, o lobo os destruiu de uma vez, mas Yuji os reviveu novamente. A essa altura, o lobo já estava exausto e Yuki pensou que seus dentes eram ainda mais inúteis. Ainda assim, o lobo conseguiu se motivar, então Yuji aprimorou os touros aumentando sua força. Quando o lobo percebeu que estava prestes a ser esmagado, começou a correr por sua vida, rachando a rocha sob ele, enquanto Yuji percebeu que seu lobo estava prestes a ser derrotado. Tentando aumentar seu poder, Yuji ofereceu sua ajuda, mas o lobo recusou, determinado a enfrentar os touros sem aprimoramentos. Quando eles atacaram novamente, eles contra-atacaram e eventualmente conseguiram derrotá-los. De repente, um touro começou a atacá-lo, mas ele invocou uma espada e o cortou instantaneamente, percebendo que havia sido exposto aos assassinos. Chocados, eles se perguntaram como ele conseguiu invocar a espada, mas atribuíram isso à pura sorte e começaram a sair. Naquela noite na floresta, Sona disse ao seu líder via bola de cristal que Yuji era inútil demais para ser uma ameaça ao grupo deles e prometeu eliminar o próximo alvo. No entanto, quando Yuji percebeu que ele era o sacerdote de aço que lidera a adaga para matar o dragão, ele percebeu que era perigoso deixá-los ir, então ele ativou um feitiço mágico para congelar toda a câmara. No dia seguinte, ele voltou à loja de armaduras e disse ao homem que queria comprar uma armadura de monstro, mas o homem ainda pensava que ele era pobre e tentou expulsá-lo novamente, dizendo que o mestre só dava atenção aos melhores clientes. Então Gil apareceu diante deles, gritando para ele sair da sua cabeça e começou a dizer que Yuji era o cliente mais forte que ele já teve, mas que mesmo os atributos de defesa de sua armadura não eram nada comparados à sua argila monstro. Ele disse que tinha que fazer uma armadura especial para eles, e quando viu a argila deles, revelou que a argila é o monstro mais quebrado da história humana. Quando Yuji se perguntou se eles estavam sem esperança de conseguir a armadura, Gil disse que eles fariam questão de encontrar o material certo da joia do dragão de fogo menor. No entanto, Gil disse que o dragão azul não é fácil de matar, e ele definitivamente faria uma armadura especial para seus monstros se pudesse recuperar a joia deles. Assim que Yuji estava prestes a sair, ele perguntou se havia dragões de fogo adultos nas montanhas, e embora Gil tenha dito que existiam, ele revelou que eram muito raros. Percebendo que talvez nunca os encontrasse, Yuji disse que tentaria encontrar os dragões menos azuis. Pouco depois, ele voltou à guilda e disse à mulher que pretendia completar todas as missões para eliminar os dragões nas montanhas. Mas ela pensou que seu comportamento inútil devia ter lhe custado a razão, já que as missões eram provavelmente impossíveis. Quando ele tentou dizer a ela que os eliminaria com sua magia, ela revelou que a magia não funciona nos dragões de fogo menores porque eles são protegidos pela magia de sua joia. Além disso, suas escamas são tão grossas que não podem ser cortadas por uma espada. Quando ele perguntou como matá-los, a mulher revelou que eles deviam ser afogados com grandes quantidades de água, pois dragões de fogo são naturalmente fracos e só sobrevivem do calor do vulcão. Percebendo que era muito fácil, Yuji se perguntou por que todos os dragões ainda não tinham sido eliminados. A mulher disse que é difícil carregar água montanha acima, e se precisassem de água, teriam que atravessar um rio cheio de peixes predadores que devoram quem tenta atravessar para o outro lado. Yuji percebeu que poderia matar muitos monstros de uma vez e decidiu aceitar essa missão adicional, mas a garota achou que ele talvez precisasse de um exame. Algumas horas depois, ao chegar às montanhas, Yuji percebeu que o vulcão ainda estava ativo e se perguntou se era seguro ficar na área. Seu golem de argila decidiu investigar e Yuji logo percebeu que haviam encontrado seus parentes mais velhos.
Quando usou sua habilidade de avaliação, percebeu que era uma argila vermelha, um tipo diferente, e decidiu domá-los. Pouco depois, chegaram ao rio cheio de peixes predadores, então Yuji ativou a rede de argila, fazendo com que toda a argila se entrelaçasse e permitindo que mergulhassem fundo na água. Enquanto as argilas pulavam num buraco, elas rapidamente voltaram, perseguidas pelos peixes predadores, mas ele conseguiu pegá-los e puxá-los para a superfície. Mas diante de seus olhos, o peixe destruiu a rede e tentou acabar com ele, mas Yuji o prendeu com uma geada de médio alcance. Rapidamente, porém, o peixe quebrou o gelo e tentou engoli-lo, então ele escapou e o queimou com uma bola de fogo até virar atum grelhado. Quando terminou, eles seguiram para as montanhas e notaram os dragões de fogo menores. Quando ele enfrentou o primeiro dragão, ele disparou um canhão de água na fera e a matou com sucesso diante de seus olhos. O calor irrompeu do dragão e sua joia caiu de seu corpo. Em minutos, Yuji matou muitos dragões e pensou que era apenas uma perda de tempo. Naquele momento, ele viu um velho dragão azul e pensou que era um alvo muito melhor. Então, através de comunicação mental, ele ordenou que sua argila cercasse a fera e disparou canhões de água de todos os lados, esperando afogá-la. No entanto, ele sobreviveu ao ataque, e Yuji percebeu que precisava tentar uma magia diferente. Em um instante, ele o congelou com uma geada de médio alcance, mas o dragão quebrou o gelo. Percebendo que precisava aumentar seu poder, ele ordenou que sua argila se reunisse na frente do dragão e usou a geada de médio alcance novamente, mas com efeito dobrado. Naquele momento, um bloco de gelo cobriu a fera, e quando derreteu, o dragão morreu imediatamente. Só então sua joia se estilhaçou de seu corpo, e Yuji percebeu que este seria o material perfeito para uma armadura. Então, quando ele voltou para a guilda, ele entregou todas as missões dizendo que havia matado todos os dragões de fogo menores nas montanhas e até as piranhas para impressioná-la. Yuji revelou que havia conseguido atrair os peixes para a superfície antes de matá-los, e a mulher pensou que ele devia ser de outro mundo. Naquela noite, quando Yuji chegou à ferraria, ele decidiu revelar a joia do dragão de fogo azul menor. Ao vê-la, Jill percebeu que Yuji era mais forte do que pensava, e Yuji perguntou se ele poderia fazer uma armadura para o lobo. Jill disse que sim, que era possível. Outra joia azul para a armadura de argila, mas os homens se perguntaram como ele conseguiu matar 2 dragões de fogo azuis menores. Então sua argila inalou todas as joias dos outros dragões, e Jill soube que Yuji era definitivamente deste mundo. No dia seguinte, Jill havia feito uma armadura de argila para o lobo. E para testar a nova melhoria, o lobo começou a correr pelas montanhas e era mais rápido que a própria brisa. Quando foi a vez da argila, ela começou a se mover pelas montanhas e Yuji pensou que parecia quase invisível. Para testar o poder total de suas armaduras, ele decidiu aumentar suas habilidades com sua magia, aumentando sua velocidade para perto da velocidade da luz, como Jill sugeriu. E quando Yuji tentou testar seu poder de ataque, ele decidiu lançar magia de gelo de médio alcance na montanha, cobrindo tudo em gelo. Jill ficou chocado e se perguntou como Yuji havia se tornado tão poderoso, mas Yuji mandou-o calar a boca dizendo que ele era inútil com aquele penteado estranho. Mais tarde na loja, Jill começou a dizer a Yuji que as joias azuis só podiam conter um pouco de magia e quebrariam se ele tentasse aumentar seu poder mágico. Quando Yuji perguntou se havia uma joia mais forte que pudesse conter todos os seus poderes, Jill disse a ele que apenas a joia de um verdadeiro dragão de fogo poderia fazer o trabalho, mas ele disse que nunca poderia ser derrotado. Quando Yuji perguntou por quê, Jill explicou que os dragões de fogo vivem nas profundezas do vulcão e só saem em raras ocasiões. Mais tarde em seu quarto, enquanto Yuji se lembrava das palavras de Jill, ele se perguntou se o vulcão entraria em erupção depois que ele matasse um dragão de fogo e pensou que talvez fosse melhor abandonar seu plano. Naquele momento, ele descobriu que centenas de dragões haviam aparecido nas montanhas, e ele pensou que o culto do Amanhecer Azul poderia ter atraído os monstros, então ele ordenou que seus seguidores seguissem em direção ao vulcão, perguntando-se se algum homem estranho poderia ser visto por perto. Naquele momento, eles notaram um par de homens escalando a montanha, e Yuji logo percebeu que o vulcão estava entrando em erupção diante de seus olhos. Um dragão de fogo emergiu, e seus seguidores perceberam que os homens estranhos estavam indo para o vulcão. O primeiro homem, Goro, se perguntou o que fariam se o plano falhasse. O gordo disse a ele que eram homens da cidade vizinha de Ardian, e prometeu que o plano definitivamente teria sucesso. Ao ouvir isso, Yuji percebeu que eram certamente membros do Amanhecer Azul da Salvação e ativou uma rede mágica para pegá-los, mas a reação deles foi rápida, e eles a evadiram. Vendo isso, Yuji pensou que eles eram profissionais afinal, mas os homens se perguntaram se a rede era apenas uma armadilha de montanha. Enquanto continuavam em direção ao vulcão, Yuji tentou jogar outra rede por trás, mas eles a esquivaram, e Goro jogou sua espada na argila invisível. No entanto, Yuji foi esperto e finalmente os conteve por trás assim que a argila começou a aparecer diante deles. Os homens perceberam que seu plano havia falhado e decidiram tomar uma pílula para ajudá-los a se teletransportar. Naquele momento, Yuji ordenou que a argila vigiasse os barris e descobriu que estavam cheios de água. Depois de um tempo, Drade apareceu nas montanhas para verificar a água e revelou que estava cheia de magia maligna para irritar o dragão de fogo. Não querendo arriscar, Yuji ativou uma maldição de dissipação e purificou a água naquele momento. Com a ameaça eliminada, Drade desapareceu das montanhas e Yuji pensou que havia acabado.
No entanto, os dragões começaram a guinchar e um homem apareceu na porta de Yuji para dizer a ele para deixar a cidade antes que a chuva começasse. Naquele momento, as chuvas começaram novamente e a fúria do dragão de fogo aumentou, e Yuji percebeu que algo estava definitivamente errado. Ele se lembrou que o homem havia lhe dito que o dragão sempre causa caos sempre que acorda sob a chuva. Naquele momento, o dragão seguiu em direção à cidade, prestes a repetir a história, e os moradores começaram a fugir. Quando o dragão de fogo alcançou o rio, Yogi se perguntou se ele teria medo de atravessar, mas o calor de seu corpo matou todos os peixes. E Yogi percebeu que este monstro não podia ser parado. Ele não tinha outra escolha. Yogi sabia que tinha que ser ele a derrotar o dragão. Quando o lobo apareceu na frente do dragão de fogo, Yogi lançou um feitiço de gelo de médio alcance para prender seu pé, mas o gelo se estilhaçou. Ainda assim, Yogi não recuou. Ele prendeu sua cabeça com outro feitiço de gelo de médio alcance, mas ele se espatifou instantaneamente. O dragão se preparou para fazer seu ataque especial, mas Yogi enfrentou o ataque com outro feitiço de gelo de médio alcance. No entanto, o dragão logo alcançou outro rio, e Yogi pensou que esta era sua chance perfeita de acabar com ele. Naquele momento, uma grande barreira cheia de água explodiu, e quando ela estourou, as inundações arrastaram o dragão. Yogi revelou que havia preparado isso como um plano de contingência. O dragão reapareceu e lançou uma explosão terrível nos seguidores de Yogi, mas Yogi os protegeu com uma barreira. Enquanto o dragão começava a preparar um ataque ainda mais forte que poderia aniquilar toda a cidade, Yogi ativou a maldição do gelo perpétuo. Ele então lançou um poderoso sopro de gelo contra as chamas, dominando o fogo e congelando o dragão, que se transformou em estilhaços. A chuva então parou, e quando Yogi notou a grande joia do dragão de fogo, Slag revelou um estranho dispositivo que haviam encontrado nas montanhas. Naquela noite, quando Yogi voltou à ferraria, ele disse a Gil que havia encontrado uma joia rara de dragão. Quando Gil percebeu que poderia ser de um dragão de fogo, ele prometeu fazer um escudo especial para ele. Mais tarde na guilda, Yogi decidiu perguntar à diretora se ela havia visitado Erian. Ela disse que sim, e que era um local favorito para aventureiros que evitavam impostos. Naquele momento, Slag jogou o dispositivo e Yogi se perguntou se ela sabia o que era. Ela disse a ele que era uma das máquinas de chuva artificial da guilda, frequentemente usada em secas para chamar a chuva. Ela disse que toda a cidade tinha sua própria máquina de chamar chuva, mas ela descobriu que o nome neste dispositivo havia sido raspado. Enquanto Yogi se lembrava das palavras dos homens, ele se perguntou por que eles queriam destruir a cidade e desejou poder impedi-los. Na manhã seguinte, quando Yogi recebeu seu escudo, Jill tentou perguntar seu nome. Ele disse que era Jay. Quando ele chegou à Guilda dos Aventureiros, ele descobriu que estava sendo observado, e os homens se perguntaram por que ele não havia pegado nenhuma nova missão. Então, quando eles entraram em uma sala privada, Yogi descobriu que eram membros da Salvação da Lua Azul e pretendiam eliminá-lo porque o viam como uma ameaça. Eles temiam que seu ataque atraísse atenção para seu grupo secreto e pensaram que arruinaria seus planos de destruir o mundo. Naquele momento, o Padre Style e seu assistente apareceram diante de Yogi, e Yogi se perguntou como eles o haviam encontrado. Eles rapidamente começaram a conversar na igreja, onde o Padre Style lhe disse que havia sido trazido aqui por uma visão e expressou esperança de ver Yogi novamente. Yogi se perguntou por que os membros da Salvação da Lua Azul o queriam morto. Padre Style decidiu contar-lhe a história. Anos atrás, o líder da Igreja da Lua Azul, um notório grupo clerical, tentou se vingar de seus camaradas caídos em várias cidades. Com o tempo, eles se expandiram com novos seguidores. O líder da Salvação da Lua Azul já havia sido um de seus seguidores, e na época parecia excessivamente zeloso por sua causa. Em pouco tempo, Walter começou a agir fora de controle com suas ambições e começou a criar seu próprio grupo secreto. E um dia o senhor avisou o Padre Style para destruir a Igreja da Lua Azul, mas ele escolheu ignorar a visão porque temia perder todos os seus camaradas. Poucos dias depois, todos foram mortos. Ele mal sobreviveu. O ataque havia sido uma tentativa de tomar a igreja em crescimento e descobriu-se que Walter liderou aquele ataque. Após a destruição da igreja, Walter fez uma lavagem cerebral em seus seguidores para que acreditassem que o mundo precisava de purificação e formou o grupo secreto Salvação da Lua Azul. Padre Style admitiu que se sentia culpado por ter iniciado a igreja em primeiro lugar e havia vindo para avisar Yogi antes que fosse tarde demais. Ele disse que sua nova visão poderia ser um aviso de que a salvação da Lua Azul deve ser destruída, e ele começou a ler palavras da visão como um guia. Ele disse que Walter era uma luz corrompida levando o mundo ao caos e só poderia ser enfrentado por um enviado real. Ele alegou que a adaga de Keith era a prova de que Yogi era o enviado. Naquela noite em seu quarto, Yogi se perguntou como ele poderia ser o enviado, percebendo que ele tinha a adaga porque o padre a deu a ele em primeiro lugar. Perguntando-se sobre seus mitos, ele pensou que era melhor perguntar ao próprio padre. No entanto, quando ele chegou à igreja no dia seguinte, um homem lhe disse que o padre já havia partido. Enquanto Yogi começava a deixar a cidade esperando encontrá-lo, ele decidiu pedir ajuda a Slag, e logo descobriu que o padre havia ido para a floresta. Então ele foi procurá-lo. Enquanto isso, na floresta, o Padre Style e seu assistente Johan alcançaram uma árvore secreta, onde ele lançou um feitiço de abertura de sombra, abriu a entrada e entrou. Por outro lado, Yogi havia domado mais de Slag, e tinha a capacidade de detectar a localização do padre dentro da árvore, enquanto o Padre Style e Johan começaram a se mover.
Eles se aproximaram do velho templo. Alguns membros da Salvação da Lua Azul estavam se preparando para atacá-lo, mas o Padre Style lançou um escudo anti-magia para si e para Johan, pronto para lutar. Dentro da floresta, Yogi e sua equipe descobriram a árvore secreta, e ele lançou um feitiço de quebra de maldição para destruir a escuridão permanentemente, revelando a entrada. Quando eles entraram, eles encontraram o Padre Style havia matado todos os homens, e Yogi percebeu que ele ainda era perigoso. Enquanto isso, o Padre Style e Johan finalmente entraram no templo e viram Walter diante deles. O padre começou a falar sobre como sua visão o levou até ali e queria saber o que significava. Walter disse a ele que era o seu fim e que seus homens estavam prontos para cumprir seu dever. O padre jogou um deles para longe e começou uma série de movimentos ofensivos que os fizeram cair de joelhos. Mas Walter permaneceu inalterado. Ele já havia preparado um novo plano. Antes que o padre percebesse, ele foi amarrado com uma corda mágica e chocado com eletricidade. Naquele momento, ele descobriu que Johan pertencia à Salvação da Lua Azul e percebeu que havia sido enganado. Walter então disse a ele que estava esperando para eliminar Yogi, desde que descobriu que Yogi estava frustrando seus planos de destruir o mundo. Quando eles perceberam que Yogi era muito mais forte do que o esperado, eles presumiram que o padre devia ser o responsável, e Johan o acusou de dar a adaga a Yogi. Yogi continuou a sabotar todos os seus planos, manteve seus melhores homens cativos e matou o dragão de fogo que eles esperavam que destruísse várias aldeias. Mas Walter tinha certeza de que seus planos teriam sucesso desta vez, e disse que pretendia criar um novo mundo. Quando o Padre Style tentou dizer que não tinha medo de entrar no Nirvana, Walter decidiu despertar seus seguidores como uma espécie de espírito zumbi, dizendo que todos estavam amaldiçoados. E naquele momento, a parede explodiu, e Yogi apareceu diante deles dizendo que havia vindo para fazer algumas perguntas ao padre. Temendo que seus planos fossem arruinados novamente, Johan lançou uma bola de fogo nele, mas Yogi a bloqueou com o escudo e lançou um feitiço para libertar o padre. Walter então percebeu que Yogi era o enviado e decidiu despertar todos os seus seguidores como zumbis. Enquanto os zumbis tentavam acabar com eles, Yogi lançou um feitiço, e seus homens pegajosos lançaram uma bola de fogo que os empurrou para trás. Mas Walter usou a distração para escorregar para dentro do laboratório secreto. Walter sentou-se em um dispositivo que revelou ser a fonte de seu poder. Naquele momento, o arranhão do dragão perfurou seu corpo, mas Yogi enviou o último pássaro zumbi para dentro. Quando o zumbi apareceu diante dele, perguntando se pretendia se tornar o Frankenstein, ele começou a se transformar diante de seus olhos. Yogi percebeu que poderia se tornar uma ameaça e jogou uma bola de fogo nele, mas ele emergiu das chamas e tentou atacá-lo, apenas para ser salvo pelo lobo. Então a fera abriu suas asas e cresceu em tamanho, até mesmo crescendo uma cauda enquanto se preparava para lançar uma explosão. Yogi jogou um escudo anti-magia e o bloqueou bem a tempo. A fera enfrentou o escudo, mas quando Yogi lançou uma bola de fogo, ela desapareceu imediatamente. Teletransportando-se pela caverna, Yogi percebeu que era rápido. Ele continuou seus ataques e lançou uma barragem de bolas de fogo nos zumbis, mas a fera as esquivou. Yogi não recuou. Slag começou a lançar mais bolas de fogo até que a fera finalmente o destruiu com uma saraivada de chamas. Ainda assim, a fera permaneceu ilesa, então Yogi decidiu tentar um novo ataque. Ele arremessou seu Slag escorregadio em direção à fera. A fera tentou atirar nele, mas Yogi lançou o escudo mágico, permitindo que seus homens preparassem seus escudos. Imediatamente, ele ativou um aumento de poder e o lobo disparou como um flash de luz até aparecer diante da fera. Naquele momento, Yogi disparou uma bola de fogo massiva que queimou a fera, fazendo-a cair no chão. A fera sobreviveu e absorveu Graze, o dragão dos zumbis, regenerando-se. Enquanto voava em direção a Yogi, ele invocou uma bola de fogo gigante que queimou seu braço, mas ele absorveu mais zumbis e cresceu 2 braços extras. Percebendo que estava subindo de nível para pastar o dragão, a fera reapareceu diante dele, mas ele a queimou com uma bola de fogo, e todo o Slag de Yogi continuou a atirar chamas nele. Ainda assim, a fera continuou a se regenerar, dizendo que era praticamente impossível de matar. Yogi rapidamente descobriu um novo plano e mal escapou de ser esmagado enquanto a fera tentava persegui-lo. Ele jogou uma bola de fogo. A fera continuou absorvendo zumbis e regenerando seu corpo, mas Yogi lançou o feitiço de quebra de maldição, transformando os pés da fera em pedra. Enfurecido, o monstro apareceu diante de Yuji, pronto para acabar com ele, mas ele jogou seu escudo mágico, permitindo que sua armadura absorvesse o golpe. No entanto, enquanto o escudo começava a rachar, o monstro o socou para longe, mas Yuji o conteve com uma rede mágica. Enquanto seus golems se reuniam, Yuji jogou várias redes mágicas prendendo o monstro. Naquele momento, justamente quando Yuji estava pronto para acabar com ele, o sábio invocou o fogo flamejante da destruição e o engoliu nas grandes chamas. Ainda assim, mesmo na derrota, Walter acreditava que seu plano havia funcionado e invocou o enviado real que habitava dentro da máquina. A máquina então despertou e começou a absorver toda a energia mágica circundante nas cavernas em uma luz brilhante. Naquele momento, uma nova luz desceu na caverna, revelando um novo inimigo que se autodenominava o Sábio. Quando Yuji se perguntou sobre sua identidade, o Padre Style revelou que ele poderia ser o Sábio que Yuji havia visto em sua visão. De acordo com a lenda, o Sábio havia sido seu enviado, mas foi derrotado por um poderoso dragão em sua vida anterior.
O plano de Walter o tempo todo havia sido revivê-lo com sua própria vida, da mesma forma que Yuji havia sido invocado através de rituais de invocação de espíritos. Ao ouvir isso, Yuji se perguntou se o sábio era o rei que lhe deu a visão, mas o Padre Style disse que ele era um demônio maligno que deve ser destruído imediatamente. Então o sábio lançou o fogo flamejante da destruição, mas Yuji invocou um escudo a tempo, e o incêndio destruiu toda aquela área enquanto o sábio ascendia ao céu. Yuji se perguntou como ele poderia lançar o fogo flamejante da destruição, e pensou que ele era definitivamente poderoso. Ele decidiu derrubá-lo. Ele fortaleceu seus seguidores, e seu lobo saltou em direção ao sábio. Ele jogou escudos anti-magia como suporte, permitindo que ele voasse para o céu. Quando ele enfrentou o sábio, ele tentou arremessar uma bola de fogo, mas o sábio preparou um escudo de ataque. Enquanto o sábio lançava o fogo flamejante da destruição, o lobo o evitou por pouco. Enquanto os golems se espalhavam, Yuji jogou escudos antifísicos como suporte. Subindo mais alto, os golems começaram a lançar uma barragem de bolas de fogo, mas o sábio bloqueou todos os ataques. Quando um golem tentou distraí-lo, o sábio lançou um fogo massivo, mas Yuji o escondeu enquanto as chamas explodiam. Então outro golem o surpreendeu e lançou uma bola de fogo, mas o sábio a bloqueou com um escudo. Percebendo que estava começando a perder pontos de mana, Yuji se perguntou como o sábio poderia continuar lançando o fogo flamejante da destruição sem perder mana. Ele pensou que a mana do sábio poderia ser infinita, e ordenou que seus golems se reunissem acima dele. Quando um golem saltou sobre o sábio, Yuji lançou magia de gelo remota e dobrou o ataque. Mas o sábio ergueu um escudo antes que pudesse ser congelado, e o gelo começou a rachar e estilhaçar. Ainda assim, os golems estavam prontos para atacar novamente e começaram a usar o gelo como degraus para se aproximar. Quando estavam perto o suficiente, Yuji lançou um feitiço e liberou uma enorme bola de fogo, quase do tamanho do sol, que finalmente derrubou o sábio. No entanto, ele permaneceu ileso e lançou um fogo flamejante da destruição que era 10 vezes mais poderoso que o normal. Então Yuji ativou o mesmo feitiço. As chamas brutais colidiram, queimando terrivelmente como fogo flamejante até que o fogo de Yuji prevaleceu. Ele percebeu que havia consumido muita mana, mas notou que o sábio não estava ferido. Naquele instante, o sábio ergueu a mão e raios de luz roxa desceram do céu antes de se dissiparem no mundo deles. Nesse momento, máquinas amaldiçoadas despertaram e túmulos de dragões começaram a se espalhar pelas nuvens enquanto o céu iniciava uma chuva. A magia amaldiçoada afastou todos os monstros e Yuji percebeu que as cidades estavam em perigo. Enquanto um monstro era abatido, Gael e seus companheiros notaram que todos os monstros haviam saído completamente do controle. Eles acharam isso muito estranho, então Gale sugeriu que voltassem para a cidade. E enquanto fugiam, os monstros os perseguiam. Mas Yuji lançou um feitiço e destruiu os golems com bolas de fogo. Então o sábio começou a ascender aos céus e revelou que um dia fora um salvador deste mundo antes de ser morto por um dragão muito poderoso. Seu fracasso em salvar o mundo o encheu de arrependimento e ele pensou que seria melhor destruir o universo do que permitir que outro dragão poderoso surgisse. Ao ouvir isso, Yuji acreditou que o sábio era, sem dúvida, o dragão que precisava ser morto e se perguntou se ele era o escolhido para tal. O sábio então ativou um feitiço e liberou sobre ele um fogo ardente de destruição. Yuji percebeu que seu escudo logo se quebraria, então decidiu revidar. Eles começaram a lançar feitiços de fogo, causando explosões no céu. Os golems avisaram Yuji que os monstros estavam indo em direção às cidades e seus números poderiam não dar chance alguma às pessoas de resistir. Desesperado para protegê-los, Yuji lançou um feitiço e queimou os monstros com bolas de fogo, mas o sábio o considerou fraco demais. Ele queria dizer mais, não podia proteger a todos, mas Yuji continuou destruindo todos os monstros, ignorando seus pontos de magia que caíam, enquanto Darad lhe dizia que os moradores da cidade estavam se preparando para enfrentar as criaturas. Gale tentou reunir os homens sob a liderança de Yuji. Um golem se prendeu a ele como uma ferramenta mágica de apoio, e ele descobriu que todas as outras cidades estavam começando a se preparar para a batalha, esperando demonstrar seu apoio. Naquele momento, Yuji percebeu que provavelmente havia machucado pessoas em sua vida passada, pois pensava que todos eram inúteis e que não precisava da ajuda de ninguém. Ele pensou que a cooperação não era uma ideia tão ruim, afinal, e decidiu aprimorar os moradores da cidade com magia de ataque e defesa. A força deles aumentou, e eles começaram a aniquilar todos os monstros da floresta. Assim que os monstros foram eliminados, Yuji pensou que era hora de enfrentar o sábio novamente. Mas o Pai Style começou a revelar que tivera uma nova visão sobre um golpe real entregue pelo Sol e pela Lua. Então Yuji decidiu beber uma poção mágica para restaurar seus poderes. Imediatamente, uma luz brilhante o envolveu, e ele percebeu que seus pontos de magia e saúde haviam sido restaurados. Pronto para a batalha, ele ativou a magia de salto e uma barreira física, continuando a lançar feitiços até atingir uma altitude suficientemente alta para enfrentar o sábio. Quando o sábio se perguntou por que ele estava tão determinado a proteger este mundo, memórias inundaram a mente de Yuji, e ele lhe disse que amava este mundo exatamente como ele era. Percebendo que não havia como argumentar com ele, o sábio se preparou para liberar um fogo ardente destrutivo e causou uma série de explosões. No entanto, quando o sábio tentou liberar o fogo ardente da destruição, Yuji liberou seu próprio poder, causando ainda mais explosões, e um golpe real apareceu no sistema. Yuji percebeu que era a mesma habilidade que havia enfraquecido o dragão e se perguntou se era o poder sobre o qual o Pai Style lhe havia falado.
Ele ergueu a mão e desferiu o golpe real sobre ele, fazendo-o cair. Percebendo que poderia usar a habilidade novamente, ele levantou a mão e invocou raios, sabendo que funcionava. Yuji continuou a invocar raios como se sua vida dependesse disso e conseguiu enfraquecer o sábio. Ainda vivo, o sábio preparou enormes explosões de energia, mas Yuji jogou sua adaga e usou o golpe real nele. A combinação causou um eclipse, e o pai Style pensou que sua visão havia começado a se tornar realidade. Quando Yuji apareceu com a adaga, o sábio bombardeou o chão esperando destruir o mundo inteiro, mas Yuji os prendeu dentro de barreiras 6 vezes mais fortes que o normal. Assim que as barreiras começaram a rachar, Yuji selou a área em completo isolamento e se ergueu do chão. O sábio se perguntou como a barreira permaneceu tão sólida, mas Yuji lhe disse que a pergunta era irrelevante e esfaqueou o sábio com a adaga. Ativando a magia especial, o corpo do sábio começou a rachar e as barreiras explodiram com uma luz forte, permitindo que Yuji descesse em uma aura dourada. Vendo aquilo, os moradores da cidade se perguntaram se ele era um anjo, mas ele desabou de exaustão e ficou feliz que seu feitiço de barreira o havia salvado de se quebrar. Naquela noite, enquanto Yuji se preparava para deixar a cidade, ele se perguntou se todos estavam seguros, e Darid revelou que estavam celebrando sua vitória sobre os monstros, e ele estava feliz que todos estavam em paz. Na noite seguinte, Yuji começou a espionar outro grupo da Salvação da Lua Azul e ouviu o líder deles dizer que o dispositivo purificador, uma máquina de dragão mais forte, estava quase completo. Ele revelou que destruiriam o mundo inteiro com ele, alegando que essa era a única maneira de superar o dragão negro da destruição e que ele purificaria o mundo poluído deles para sempre. Quando Yuji ouviu isso através de seus golems, ele se perguntou o que significava e desejou poder eliminá-los todos de uma vez. Naquele momento, seu golem o alertou sobre um monstro se aproximando e um tigre gigante apareceu diante de seus olhos. Percebendo que vários outros monstros estavam à espreita na escuridão, ele se perguntou quanto poderia ganhar com eles na guilda. Então, no dia seguinte, ao chegar à guilda dos aventureiros, ele decidiu reivindicar a recompensa por ter matado o tigre. A mestra da guilda perguntou sobre o resto de sua equipe, dizendo que não havia como ele ter matado aquilo sozinho. Quando Yuji tentou dizer que fez isso por conta própria, ela pensou que ele havia batido a cabeça e estava em choque. Então uma senhora apareceu e disse a Lily que Yuji havia matado o tigre. Enquanto ela começava a examiná-lo, percebeu que Yuji era o lendário domador de monstros, profetizado para ter o poder de acabar com o mundo inteiro. Naquele momento, todos começaram a notá-lo, percebendo que ele era o herói lendário que havia salvado o mundo deles da perdição. No entanto, Yuji já estava cansado de lidar com tudo isso, e desejou poder apenas se devorar novamente pulando de um penhasco. Fiquem ligados para o próximo vídeo. Até a próxima, Mestres dos Contos Lendários!